A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é Bruninha. E na quinta devocional dessa semana, em relação à lição 1, livro de Salmos, nós temos o seguinte tema: um clamor por auxílio divino nos Salmos, cujo texto base encontra-se no Salmos 109, versículo 26, que diz assim: Ajuda-me, Senhor, Deus meu, salva-me segundo a tua misericórdia. O texto de Salmos 9, ele é iniciado com o epígrafe, que epígrafe é esses textinhos pequenininhos que dão início a um capítulo ou até mesmo a um trecho da Bíblia, e ele serve para trazer um tema, para dar como se fosse um norte para a gente do que vai ser tratado a seguir. E a epígrafe que fala aqui do Salmo 109 é a seguinte: Davi pede a Deus o castigo dos ímpios e que o livre das suas aflições. Salmo de Davi para o cantor mor. O que é cantor mor? Cantor mor é um mestre de canto, o regente do coro, aquele que estava relacionado à responsabilidade de na liturgia judaica estar cantando, liderando a adoração em forma de canto. E Davi, ele escreve esse salmo para esse regente, né, do coro. Bem, neste versículo 26 do Salmo 109, nós podemos ver um clamor de Davi para que o Senhor possa socorrê-lo diante da situação que se encontra. A situação que Davi se encontra é uma perseguição de vários caluniadores, e algumas características que ele apresenta nos versículos anteriores sobre eles são: os que lhe perseguiam eram enganosos e mentirosos, usavam de palavras de ódio e lutavam contra ele sem justa causa. Então, esses caluniadores que estavam perseguindo Davi tinham essas características, e ele pedia ajuda ao Senhor para isso. Mas um ponto que é muito interessante é quando a gente volta um pouquinho para o versículo, por exemplo, 22, diz assim: Porque estou aflito e necessitado, e dentro de mim está aflito o meu coração. E o 23 fala assim: Eis que me vou como a sombra que declina, sou sacudido como gafanhoto. E o 24 diz: Jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos e a minha carne emagrece. 25, e ainda lhes sirvo de opróbrio. Quando me contemplam, movem a cabeça. Em outra versão, esse versículo 25 diz assim, na versão da Bíblia King James: Tornei-me para meus difamadores objeto de zombaria. Assim que me veem, meneiam a cabeça. Ou seja, Davi, ele é bem sincero sobre seus sentimentos. Ele expõe ao Senhor toda a sua preocupação, todo o seu sofrimento. A gente vê disso também com Jó, quando ele faz o seu lamento ao Senhor, ele mostra o seu íntimo. E é isso que Deus deseja de nós. Ele deseja que nós possamos buscar uma intimidade com Ele, sendo sinceros com Ele. Se a gente está passando por uma situação difícil, não devemos querer resolver por nós mesmos. Nós temos que entregar ao Senhor. E não falar: Senhor, resolve. Mas, de fato, acreditar nisso e depositar verdadeiramente a confiança no Senhor. E foi isso que Jó fez, sendo sincero para com Deus, e foi isso que Davi também faz aqui. Agora, um ponto interessante que a gente vê no versículo 25 é que eles meneiam a cabeça quando Davi passa. E essa expressão se refere a um gesto físico de profundo desprezo, humilhação e zombaria. E foi assim que muitas pessoas agiram ao verem Jesus Cristo em seu sofrimento na cruz do Calvário. A gente vê isso em Marcos, capítulo 15, versículo 29. Bem, a devocional de hoje foi mais para falar sobre o clamor que Davi fez ao Senhor em busca de justiça e para explicar por que ele buscava a ajuda do Senhor, mas que nós possamos, assim como ele, assim como Jó,
Em momentos difíceis, em situações que nós precisamos de ajuda, a gente não se afaste de Deus, mas busque estar ainda mais próximo dele, porque se ele nos permite passar, é porque nós temos alguma coisa para aprender disso e ele não nos dá um fardo que a gente não consiga carregar. Então, se você está passando por uma situação difícil neste momento, entregue ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isto, fiquem na paz.